Fechai os olhos às ambições injustas, aos voos elevadíssimos das ambições materiais. Fugi das ambições grotescas, incoerentes, insensatas, que servem tão somente para dificultar a vida. Contentai-vos em ser felizes modestamente, cada um no seu lugar, cada um na medida do seu esforço, cada um na sua capacidade. A felicidade entrará pela vossa porta dentro, porque quem quer ser feliz, aspira ao bem, e todo aquele que aspira o bem e deseja para os outros igual soma de bem, não pode ter a alma cheia de fel. O que amargura a existência e torna a alma dolorida, o que mortifica o pensamento, o que cansa o intelecto, e que fatiga ainda mais a matéria física, que não tem resistência suficiente para sustentar os embates profundos do pensamento, são as ideias maléficas, as intenções malignas, que não somente envenenam a alma, mas circulam ainda pelo próprio organismo material, buscando deteriorá-lo, buscando destruí-lo. E esses pensamentos devem ser retirados da razão, não devem ser cumpridos, porque são maus. O pensamento bom é o da criatura que aspira ao bem, que busca fazer do seu semelhante um verdadeiro irmão, e compreende a necessidade da alma dos outros e não somente a necessidade material. O pensamento bom é o que irmana os corações, é o que despe o orgulho do homem e o faz compreender que, não obstante os preconceitos sociais, os homens são iguais. O que os distingue é a grandeza da alma, a nobreza de sentimentos, a verdadeira amizade, o laço fraterno, a estima verdadeira que os possa unir entre si. As barreiras que separam os homens foram criadas pela sua fantasia inconsciente, os obstáculos que se levantam perante sua própria ventura, tais obstáculos são formados por eles próprios. Meus amigos, o contraste aí está patente, o amor de Deus, que se aproxima, pela comemoração do Natal do seu divino Filho, e o homem, Filho de Deus, matando, degolando, sacrificando, vilipendiando o lar do seu próprio irmão, a terra que o viu nascer. O sangue jorra em borbotões, ensopando o terreno pátrio, mas o homem não se satisfaz com isso. Permita o Senhor Deus, poderoso e onipotente, Pai de tudo quanto existe, que a sua paz divina, como estandarte benéfico, se desfraude por sobre toda a terra, para que essa paz, finalmente, se estabeleça no seio da humanidade. Deus vos ensine a pensar bem, Deus vos ensine a escolher bem, Deus vos ensine a compreender as grandezas da fé. Que assim seja, é o meu voto. João de Freitas. Em 22 de 12 de 1936. Justiça quem de direito. Meus prezados amigos e meus irmãos, Deus vos salve. Anuncia-se o Natal, aproxima-se a festa, e, certamente, alegria que empolgará os corações nesse dia, chegará até nós. Teremos imenso prazer em estar convosco, antecipando dos vossos folguedos, assistindo à distribuição dos prêmios, notando a alegria dos beneficiados e, talvez, a tristeza dos que não puderam receber também. Uma coisa, porém, é certa, a justiça presidirá a distribuição desses prêmios. Porque não obstante a indicação de professores e pessoas competentes para esse fim, nós seremos francos em vos auxiliar, a fim de que não aconteça que alguém menos avisado possa influir no sentido de outro e não receber o prêmio porventura merecido. Haverá o princípio de justiça na distribuição desses prêmios, em vias de execução. Vai chegando o dia, vai se aproximando a hora. Convém, minhas caras meninas e meus irmãos, que vos prepareis condignamente para o festejo do Natal de Jesus. É uma festa simples, porque não tem pompas. E o próprio nascimento do Cristo revestiu-se da mais augusta humildade. Um ambiente sereno pairava em torno de Maria e José, quando Jesus, manso e humilde, nasceu numa manjedoura. Toda festa dedicada a Jesus deve ter um cunho de simplicidade, de singeleza, de suavidade e harmonia, para que se possa realmente intitular uma festa de Natal. A festa de Natal, como o mundo entende lá fora, não representa, na verdade, uma homenagem ao Divino Mestre.
Não vou analisar os hábitos alheios, não é essa a minha intenção. Quero, todavia, frisar este ponto: quanto mais simplicidade, quanto mais singeleza, mais verdade na comemoração. Vinde, pois, meus caros irmãos, com os corações repletos de alegria, prestar a vossa homenagem a Jesus, no dia em que a comunhão inteira cristã comemora o advento da sua vinda ao mundo. Que esse dia entrelace cada vez mais os vossos corações e fortaleça os vossos propósitos para o bem, fortificando vossas almas na prática da mais perfeita caridade cristã. Sede, meus amigos, verdadeiros espíritas cristãos, fortes na vossa fé e pacientes com aqueles que ainda caem no caminho da imperfeição, porque esquecem os preceitos evangélicos e dão pasto aos seus impulsos pecaminosos. Perdoai-lhes as dívidas pelo amor de Jesus, e buscai ser felizes ainda pelo amor do Divino Mestre. Que a paz bendita de Jesus caia sobre todos vós, envolvendo-vos em sua harmonia celeste. Que assim seja. Célia. Em 28 de 12 de 1936. Palavras a alguém. Meus amigos, meus irmãos, venho visitar-vos hoje, para vos trazer os votos sinceros, que todos nós fazemos, pelo vosso progresso espiritual, pela vossa paz, pela vossa felicidade real. Todos vós tendes elementos para constituir na terra uma felicidade relativa, porquanto só no mundo além é que existe a felicidade estável. Mas essa felicidade transitória da vida terrena, Deus tem dado ao homem elementos para constituí-la. Não façais, porém, como as crianças desajuizadas, que arrebentam os brinquedos que as divertem. Os jogos infantis, os brinquedos que lhes são oferecidos, eles apreciam, com eles se divertem, e, enfim, constituem o seu prazer, porém, na ignorância dos atos que praticam e na inconsciência própria dos primeiros anos, estragam, arrebentam, destroem aqueles mesmos brinquedos que representam as suas horas de alegria. Não sejais assim. As crianças são inconscientes, na sua tenra idade não têm a experiência da vida terrena, relativa àquela existência presente. Vós sois criaturas adultas que podeis conhecer aquilo que vos convém, não deveis, jamais, destruir pelas vossas próprias mãos, por vossos gestos impensados, por vossa conduta irregular, aquilo que deve constituir a vossa felicidade na terra. O que pode uma criatura de boa vontade desejar, senão a paz entre seus irmãos, o convívio fraterno, a espontaneidade de afeição, a felicidade relativa que faz jus? O homem, porém, não compreende esses laços criados pelo próprio Deus, para sua vida social, para sua vida de relação. Laços que se prendem à sua vida espiritual futura. Destrói esses mesmos laços, com quebra de relações, de estima, com motivos outros que lhes fazem perturbar a sua própria paz. Eis que um novo ano se inicia na Terra, eis que a criatura humana começa novamente pelo dia I, primeiro dia da primeira página do ano, eis que começa a despontar um novo dia. De que será ele portador? De bênçãos é certo, porque Deus não pode falhar as suas promessas. De felicidade na terra, um ponto de interrogação. Nós aqui estamos para vos proporcionar a paz de que tendes necessidade, para vos ajudar nas moléstias, quando for da vontade de Deus, para santificar os vossos lares, se nos derdes, para isso ambiente, para vos encaminhar na senda do bem, se não rejeitardes nossas intuições, para vos ensinar a perdoar, como desejais também ser perdoados. Aqui estamos prontos a trazer-vos do além as bênçãos necessárias à vossa prosperidade espiritual e, quiçá, à vossa prosperidade material. Meus amigos, hoje é um dia em que todo mundo felicita os outros. Parabéns! Novo ano! Felicidade! Prosperidade, é mais questão de hábito do que mesmo um desejo sincero, para alguns. Há, porém, quem os formule com toda a sinceridade da sua alma. Hoje, para mim, é o dia de falar, ainda que veladamente,
sobre alguém que inicia uma nova vida, sobre alguém que, como pássaro, vai abandonar o ninho em que foi aquecido até o presente. Hoje, para mim é dia de abraçar espiritualmente quem viveu sob o teto protetor de João Evangelista, merecendo a estima dos presentes, o amor das suas companheiras, o afeto especial de quem tanto bem lhe quer. Mas eu encorajo, no cumprimento do dever, essa criatura. A estrada que se apresenta diante de ti não é isenta de dificuldades. Ela é bordada de espinhos, espinhos que hão de te ferir muitas vezes, que te magoarão corpo e alma. Não vaciles, porém. O dever acima de tudo. Dás o primeiro passo no cumprimento do dever. Se, por acaso, teu gesto for mal compreendido, talvez por quem melhor o deva compreender, não te aflijas. Faze a tua prece. Eu acorrerei solícito a atender-te. Tu encontrarás, enquanto certa alma viver sobre a terra, um verdadeiro coração de mãe, que te acolherá. Não fiques, portanto, desolada, nem tampouco aflita, perturbada pela vida que vais entrar lá fora. Toma sobre teus fracos ombros pesadíssima cruz. Outras têm saído para serem amparadas, tu sairás para amparar. Então vedes anos. Não te faltarão apoio, como não te faltará também a proteção do teu guia, que hoje se manifesta para te confortar e para te dizer, tudo, menos renegar a fé. Meus amigos, ano novo, vida nova. Começai da agora em diante a vos esforçardes cada vez mais, no cumprimento do vosso dever. A mesa dos médiuns não é hoje tão farta. No entanto, o trabalho do Senhor se fará. Que Deus abençoe a todos aqueles que, por motivos que se prendem a contingências materiais, não podem comparecer no cumprimento do dever. Deus os abençoe e lhes dê a compreensão precisa para que compreendam, que acima dos deveres materiais há os espirituais, aos quais a carne nunca se deve sobrepor. E, já que toqueis sobre este ponto, devo fazer esta recomendação. Quando vos sentirdes afastados do cumprimento do vosso dever, esforçai-vos por cumpri-los, porque não há nesta casa elementos inúteis, todos são de valor, aproveitáveis, todos são criaturas de boa vontade que querem trabalhar para a casa de João Evangelista. O lar terreno é o representante da vida material, o lar de João Evangelista é o da família espiritual. Deus vos guarde a todos. Pedro. Em 1º de janeiro de 1937. Os votos de uma amiga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nesta hora. Ano bom. Dia de festa, dia de recordação, dia de saudade, ano bom, ano novo. O que trará este ano, que hoje começa, meus irmãos? Será ele portador de bênçãos, de saúde, de felicidade, para todas as criaturas? Será ele o portador de mágoas, de separações, de provas? Será ele o dia marcado para o término de muitas vidas na terra? Será ele a ocasião da passagem de muitos que aqui estão? Que acontecerá neste ano que hoje começa? Seja o que for, qualquer que seja o curso da vida, quaisquer acontecimentos que se venham a realizar, lembrai-vos sempre, meus caros irmãos, que tudo isto é da santíssima vontade daquele que rege todos os mundos, não somente a terra em que habitais. Eu, meus caros irmãozinhos, tenho feito uma ausência um tanto demorada, não porque esteja realmente afastada de vós, mas por dever de instrução. Quando se sai da terra, como eu saí, necessita-se de luz, de instrução, ainda mesmo elementar, precisa-se desenvolver algum tempo, para nosso próprio aperfeiçoamento moral. E todos vós deveis sentir que já tenho melhorado qualquer coisa. Meus amigos, os sentimentos permanecem os mesmos, graças a Deus, não diminui a minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho para dizer às minhas irmãs, muito principalmente, aos meus irmãos, a quem também estimo, que, ao começar este ano, lembre-se sempre do cumprimento dos seus deveres, suportem as provações da vida com resignação, peçam aos anjos da corte celestial, aos espíritos do bem,
que os amparem, os protejam, não para que sejam afastadas as provas, mas para que lhes possam dar cumprimento fiel. A salvação que o Espiritismo oferece é esta, a segurança de uma vida melhor pela pureza desta vida presente. Continuai vós, os que estáis caminhando pela linha direita da verdade e da justiça, a vos esforçardes, cada vez mais, pelo bem que possais fazer aos outros, e a vós mesmos. Porque toda caridade, todo o benefício que se faz ao próximo, recai aqui como benção salvadora, para o espírito que desinteressadamente o fez. Agora, quando as coisas são feitas unicamente para ostentação, para que sejam vistas, para que se toque trombeta na rua, como se dizia no tempo antigo, nestes casos, estas bênçãos são puramente materiais porque são proveitosas ao corpo, mas aquele que as distribuiu, não guarda para si benção espiritual. Meus amigos, a palavra do diretor desta casa foi sempre: amai-vos uns aos outros. Eu, na minha pobreza de espírito, ainda pouco evoluído, venho repetir mais uma vez: amai-vos uns aos outros. E com este voto, eu parto. Deus vos guarde. Maria Rita. Em 1º de janeiro de 1937. Instruções preciosas. Meus amigos, meus prezados irmãos, a paz de Jesus esteja convosco. Desde quando vem o espaço infinito enviando à Terra os seus raios de luz, para rasgar a nebulosidade que envolve? Desde quando o espaço infinito fala à criatura humana? Desde quando o incessante ensinar das vozes do além procura preparar o homem para a vida transitória da Terra e para a vida eterna do espaço? Vós o sabeis. Deus, em sua incansável e infinita bondade, desde tempos imemoráveis envia à Terra os seus profetas, para falarem das coisas da vida eterna e tirarem da frente do homem os embaraços que lhe impedem a viagem segura para essas paragens sublimes. Deus, em sua infinita sabedoria, mandou o seu próprio Filho, o Filho que jamais pecou, o Filho uno com sua divindade, para esclarecer o mundo com a luz bendita do seu amor. E essa luz brilhou perante os homens, e o Verbo falou, e a palavra divina se fez ouvir, e os caminhos foram preparados, para que o homem por eles caminhasse, seguro, firme e resoluto. Não satisfeito com isso, Jesus, partindo para o infinito, enviou aos homens o seu Consolador, que é a explicação da palavra divina, que é o complemento do que o Divino Mestre não julgou prudente ensinar naquela época e que o está convosco até hoje. A humanidade sente a presença do Consolador, porque ele, de porta em porta, de boca em boca, de cidade em cidade, de nação em nação, vai se fazendo ouvir, pregando a palavra do Filho de Deus humanado. Essa palavra recomenda pureza de vida, pureza de costumes, lealdade de ação, nobreza de gestos, caridade verdadeira, amor fraterno, solidariedade, mansidão e paz. Entretanto, o homem, que bebe, nas páginas dos evangelhos, a inspiração divina e que, como complemento dessa educação, dessa instrução, ainda recebe a palavra do alto através dos porta-vozes do infinito, vacila no cumprimento do dever e procura iludir o próprio Deus, simulando uma fé que não possui. Sim, devo dizer, uma fé que não possui. Porque a exteriorização do pensamento é o complemento da fé. Porque a vida do indivíduo é exatamente o que comprova a sua maneira de ser. Não pode a mesma fonte, palavras de Jesus, deitar fel e mel ao mesmo tempo, ou será doce, ou amarga. Assim, quando os lábios proferem injúrias, quando o pensamento maquina planos verdadeiramente infernais, quando a consciência acusa de uma vida impura, quando se é, no meio de irmãos, pedra de escândalo, não se pode dizer que se é um cristão. A mansidão, aliada à coragem verdadeira no cumprimento do dever, é o distintivo do verdadeiro atleta cristão, forte para a luta contra o inimigo da fé, forte para subjugar o egoísta que se levanta dentro de si mesmo, forte para resistir às tentações que o mundo lhe apresenta, forte para saber suportar a dor quando é preciso, forte para enfrentar o próprio mal,
quando ele aparece em condições possíveis de ser vencido, dócil, manso e piedoso, quando se faz mister receber as injúrias pelo amor de Deus, manso, piedoso e bom, quando cumpre suportar com paciência as agruras de uma provação dolorosa, manso, piedoso e bom, porque Jesus assim o foi e ele é o modelo pelo qual se deve reger as consciências humanas. Meus amigos, nem para outra causa havia espiritismo senão para completar a doutrina do Mestre. Repito, aquilo que Jesus, em outra época, não quis dizer, porque não achou prudente fazê-lo, o espiritismo pode e deve fazer no momento. Não vos faltará instrução do alto, se quiserdes recebê-la, não vos faltará inspiração, se procurardes atraí-la, não vos faltará tranquilidade da alma, se apelardes para aquele que foi manso e bom. Tudo isso jorrará sobre vós em profusão. Não podeis acusar de injusto o céu, pelo fato de sofrerdes na terra. A terra é o lugar onde tendes de expiar as vossas faltas antigas e, muitas vezes, presentes. A terra é o lugar próprio para o desempenho de tarefas que os vossos espíritos aceitaram voluntariamente. A terra é o lugar adequado para o cumprimento da missão. Não podeis, pois, esperar aí somente flores, porque não as mereceis, como nós outros, que aqui estamos, também não as merecemos. Devo, por isso, meus amigos, concitar-vos a que vivais, na terra, de acordo com o meio ambiente por vós formado. Nós preparamos ambientes que, muitas vezes, são por vós destruídos com pensamentos maus. Nós preparamos ambiente para que possais viver tranquilos, cumprindo os vossos deveres. Já foi dito, desta mesa, há dias, por outro espírito, que vós fazeis como as crianças que arrebentam os brinquedos que lhes causam prazer. Vós não compreendeis as graças que Deus vos manda, e, então, enveredais pelos campos da impaciência, do egoísmo, e da maldade, quando os vossos pés se deveriam afastar por completo de tais caminhos, quando vos deveríeis consagrar, tão somente, à prática do bem, da virtude, do amor a Deus, da caridade fraterna. Meus amigos, vim para aconselhar, e é por isso que falo com esta rudeza, com esta franqueza. As palavras que ora pronuncio não ficarão apenas nesse recinto, sei que elas correrão mundo, e é preciso que vão, realmente, a todo ponto onde devem entrar. É necessário que elas sejam compreendidas até por aqueles que não as ouvem neste momento. É forçoso que elas sejam explicadas, para que esta instrução possa ainda salvar certas almas que talvez não se encontrem de todo perdidas. Edificai os vossos caracteres, edificai as vossas consciências, batalhai por serdes bons, e, sobretudo, meus amigos, instrui-vos nessa mansidão que o Cristo exemplificou, nessa doçura, nessa paz, nessa concórdia, que nosso Senhor Jesus Cristo deseja ver estabelecidas entre os homens. Que assim seja, para sua glória e para a vossa felicidade. Porque, de outra sorte, vós sereis levados pelos ventos da vida, que vos arrebatarão, que vos jogarão, que vos atirarão pelas pedras, que vos machucarão e que não consentirão permaneçais de pé. O cristão deve ser firme como a rocha, deve suportar todos os embates, toda a rudeza da vida, todas as dores, permanecendo fiel, incólume à sua fé. Isso, porque, diante de si, brilha, como um sol eterno, a verdadeira justiça, que é a justiça de Deus na palavra do Divino Mestre. Seja essa esperança fanal que vos ilumine, que vos ampare e que vos guie em todos os momentos da vossa vida transitória. É o voto que singelamente faço, de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu amor por vós, para que, um dia, possamos, face a face, nos encontrar e dizer: valeu a pena ou não o sacrifício? Foi proveitoso ou não o sofrimento? Serviu ou não o conselho? E vós direis, então, humildemente, perante Deus: sim, tudo foi bênção de Deus. Quando eu pensei que era castigo da vida, tudo foi amor de Deus,
manifestado na sua justiça imanente. E assim, nós e vós, unidos, fraternos, louvaremos a Deus pela sua imensa grandeza e pela sua bondade para com os homens. Paz conceda o Senhor a todas as criaturas humanas. Que assim seja. Max. Em 5 de janeiro de 1937. Aos vacilantes. Meus irmãos, meus amigos, Deus vos salve. Já passou a época do Natal, já se foi aquela data gloriosa em que as criaturas humanas, esquecendo todas as dores, todas as inimizades, procuram apertar ainda mais os laços de união fraterna que as devem ligar. Passou essa data gloriosa, e um novo ano principiou para a humanidade. Que trará este ano para vós, meus irmãos? Quais serão os vossos planos de trabalho? É tempo de pensar. Se não fostes completamente felizes no ano que passou, felizes do vosso entender sê-lo-eis, acaso, no que ora se inicia. Está nas vossas mãos a resposta. Se traçardes uma linha segura, pela qual possais caminhar com firmeza, se o vosso ideal for um ideal verdadeiro, espiritualmente falando, se tiverdes, na vossa fé, um ponto de apoio seguro para o vosso caminhar, podereis esperar paz neste ano que se inicia. Meus amigos, a doutrina que nós vos trazemos vos fornecerá elemento para a vossa defesa, para a vossa edificação, para a vossa manutenção espiritual. Assim como cuidais da manutenção dos corpos, para sustentá-los, fortificá-los e torná-los aptos à vida de trabalho que a todos espera, também os vossos espíritos necessitam sempre do alimento espiritual que os fortifique, que os ampare e que os faça continuar com proveito a tarefa imposta pelo seu destino na terra. Nós não vos deixaremos. Aqueles que são mais úteis, são exatamente os mestres da doutrina. Nós, os aprendizes, transmissores dos seus conselhos, portadores da sua vontade, com maior frequência estamos em vosso meio, para, solicitamente, vos amparar e acudir todas as vezes que julgardes necessária a nossa presença. Assim pois, no cumprimento desse dever que a mim mesma impus, venho dizer-vos, as irresoluções, meus amigos, não fornecem cabedal de energia a ninguém, pelo contrário, enfraquecem. Indivíduos irresolutos de fé, ou em qualquer plano de trabalho, ou, ainda, em qualquer plano da sua vida material, estão sempre balouçados como os frutos pendurados em galhos fracos, oscilam, são verdadeiros pêndulos ambulantes. O estudo consciencioso do presente, do passado e do porvir dá à criatura humana elemento suficiente para uma resolução definitiva, para uma orientação segura. Não se deve andar como bandeira, se o vento sopra para a esquerda, lá se vai a bandeira, se sopra para a direita, já ela muda de direção, se o vento sopra enfurecido, a bandeira endoidece, verga e não aponta norte nem sul, e, se o vento não sopra, ela fica fechada, murcha, ao longo do mastro que lhe serve de apoio. Não sejais assim. Tende sempre em vista a vossa conduta espiritual e opinião dos vossos maiores, dos vossos instrutores, aqueles que realmente zelam pelo vosso progresso espiritual. Homens. Cada um tem a sua sentença, cada um tem a sua opinião, o seu modo de ver, cada um dirige a si próprio. Assim pois, meus amigos, para vós, que sois crentes, que tendes fé, eu venho dizer, Espiritismo vos proporciona argumento suficiente para uma elucidação perfeita. Espiritismo vos oferece margem para poderdes compreender bem as relações da vida material com a espiritual. Espiritismo vos explica perfeitamente em que consistem a responsabilidade e o cumprimento do dever, aliando a tudo isso o sentimento de piedade e caridade cristã, apanágio do verdadeiro crente. Portanto, vós, que sois espíritas, traçai a vossa linha, caminhai por ela, e tomai muito cuidado com os embates da vossa vontade espiritual de encontro à vontade material do vosso ser. Porque a vontade material, não vos enganeis, existe, são os pendores da natureza humana, que,
com inspirações errôneas, vão transtornar, subitamente, a vossa vida espiritual, muitas vezes, tão bem começada. Caminhai seguros, meus amigos, caminhai firmes na vossa fé, compreendei-me, e acreditai que estou sempre pronta, não direi a vos guiar, mas a vos amparar nesta vida transitória em que vos encontrais. Deus vos conceda a sua paz, Deus vos ilumine sempre. Maria Luísa. Em 5 de janeiro de 1937. O cumprimento das profecias. Meus amigos, meus prezadíssimos irmãos, eu vos saúdo na paz cristã. Lembrei-me de falar-vos hoje sobre a situação atual do vosso planeta. Haverá, perante o que se nota no vosso mundo, alguém que duvide do cumprimento das profecias? Nenhum só ceitil deixará de ser pago, disse o Senhor. Toda a dívida se pagará, todo pecado será resgatado. Se houvesse alguém tão insensato, que ainda pudesse duvidar da veracidade dessa afirmativa, o quadro desolador, que a Terra oferece nesse instante, dissiparia qualquer dúvida. É flagrante ao olhar humano o cumprimento das grandes dores, presentes, e maiores que se aproximam. Ninguém pode pôr em dúvida a palavra do Divino Mestre, mormente quando ela, para os incrédulos, se apresenta como um fator verdadeiro em face do observador discreto. Meus amigos, as provas aí estão. E o que as motiva? Saberemos nós descortinar o passado e ajuizar do momento presente? Estará na nossa capacidade analisar fatos de outrora e deles tirar a realização dos que se vêem. É evidente que alguma coisa grave motivou a desolação que reina em vosso planeta. Mas, o que foi? Quais serão, espiritualmente, os verdadeiros responsáveis pela situação atual? Aqueles aos quais os homens chamam vítimas. Porque as vítimas de hoje são os algozes do passado, e a dívida está a se pagar até o derradeiro ceitil. Meus amigos, venho apenas analisar a situação presente com o fim de vos abrir os olhos para o futuro. Se os homens de outrora tivessem refletido nas consequências dos seus atos impensados, nos resultados futuros que traria aquele presente agitado, hoje passado, se os criminosos de então tivessem meditado em que seus crimes de maneira alguma poderiam ficar impunes, certamente outra teria sido a direção dos acontecimentos passados. Eles, porém, renegando a palavra do Mestre, recusando o auxílio espiritual vindo do além, rejeitando as promessas divinas e os prenúncios aterradores das profecias, deixaram que o tempo corresse, ensanguentasse lares, fizesse a devastação das famílias, inutilizasse órfãos e viúvas, enfim, transformasse eles próprios, seres humanos, em bestas feras, desenfreadas no planeta. Cada homem era um tigre, cada mulher uma hiena. E dessa forma, como feras, sem razão, sem o menor raciocínio, ofuscando a inteligência, sacrificando os deveres mais sagrados, esses homens se tornaram os verdadeiros algozes da humanidade. Mais tarde, no decorrer dos anos, os séculos, no seu perpassar incessante, vieram demonstrar à humanidade o quadro doloroso que ora se vê. As nações se levantam, e as potências respondem: nada podemos fazer. Outros dizem: é necessário uma medida urgente, é preciso que todos nos coliguemos. Não notam essas criaturas do que toda a coligação está a falir, que todo plano está a pecar pela base, que toda resolução é infundada, e, afinal de contas, que tanto lhes faz pensar como não pensar. Porque as cabeças insensatas e os espíritos turbulentos não têm raciocínio para o bem, cada resolução é um desacerto, cada providência, um precipício. As nações batem-se, digladiam-se, asfixiam-se reciprocamente, e a orfandade vai, então, expiar a sua prova dolorosa, para pagar a dívida antiga, que, apesar de se perder na noite dos tempos, não deixará de ser resgatada até o último ceitil. Sobre a lição do presente, relativa aos acontecimentos passados, deve refletir o homem prudente, cumpre-lhe compenetrar-se dos seus deveres, para evitar males futuros.
aqueles que hoje tripudiam sobre a virtude, aqueles que querem subir à custa dos seus montões de ouro, aqueles que sacrificam corações, aqueles que não respeitam o lar paterno, aqueles que são a vergonha da sua raça, aqueles que conspurcam a fé, aguardem o seu dia, aguardem-no, porque o tempo, em seu perpassar incessante, trará o futuro, que será o presente daquela época. E os dias de hoje representarão para esses homens um passado, e será a ocasião de se lhe dizer: cuidado, meus irmãos, vós estáis a pagar as vossas dívidas. A criatura que se sente em prova, dobra cerviz, humilhe-se diante do seu Pai, e compreenda que Deus, justo, misericordioso e bom como é, não pode dar pedras aos filhos que lhe pedem pão. E, se esses filhos, em lugar de pão, encontram abrolhos, espinhos e taça envenenada, não é que a providência lhes ofereça tais castigos, bem ao contrário disso, Jesus é a gota de mel que adoça o cálice de fel do homem em prova. A consequência dos atos passados, e muitas vezes do seu presente insensato, é que ocasiona as grandes dores, porque os homens passam. A misericórdia infinita não cessa de amparar o pecador. Cuidado, meus amigos, cuidado. O dia chegará. E permita o Senhor que, na vossa fé, na vossa esperança, possais regularizar a vossa conduta de forma tal que o futuro que vos aguarda seja prometedor de bênçãos auspiciosas, e não carregado de nuvens plúmbeas como se anuncia. O golpe sobre a grande mãe da humanidade, mãe traiçoeira, matricida, mãe que não sabe acalentar filhos, está a pender sobre sua monstruosa cabeça. De nada vale o trono de ouro, onde se acautelam, onde se recostam. Jesus nasceu numa manjedoura humilde. O golpe vem, não tarda muito, e, então, cessará a infalibilidade e entrará em jogo a política. Depois que a política se estabelecer, então sim, nova infalibilidade. Oh, meus amigos, como tudo isso é ridículo, como tudo isso é mesquinho, como tudo isso é pequenino. Deus me guardou sempre, apesar de todos os meus pesares, de ter, dentro do meu coração, dentro da minha alma, o pensamento de vaidade por tanta riqueza infrutífera. Abençoe o Senhor de todos os mundos a humanidade pecadora. Deus vos guarde. Sarto. Em 8 de janeiro de 1937. O futuro é a grande incógnita. Meus prezados irmãos, paz vos conceda Jesus. Estudando convosco o progresso espiritual desta casa, continuo apologista das sessões de espiritismo prático. Entendo que os espíritas necessitam dessas demonstrações para edificação da sua fé. E, como se toca no que diz respeito à fé, penso não ser demais dizer-vos, meus amigos, que, na época atual, mais do que nunca, se faz preciso solidificar essa fé, fé que tenha um alicerce firme na rocha viva, que é o Divino Mestre, fé que se demonstre em ações de justiça, de caridade, clara edificação dos que não sabem crer, fé que possa enfrentar e vencer as dificuldades da vida, fé que sustente nas grandes dores, na certeza de uma recompensa futura, pela paciência no sofrimento, fé que faça encarar a vida futura com aquela certeza inabalável dos antigos discípulos do Mestre. Essa fé foi qualificada, pelo Divino Mestre, como aquela capaz de superar montanhas. E as montanhas a que o Divino Mestre se referiu naquela época, são os grandes embaraços, as grandes tribulações, as grandes provações da vida presente. Meus amigos, o futuro é sempre uma incógnita na frente da criatura humana, é o grande ponto de interrogação, que apenas responde quando esse futuro deixa de ser futuro e passa a ser presente. E, quando a resposta vem, o indivíduo que interrogou, muitas vezes, está do lado de lá, na outra vida. O homem tem de julgar, tem de agir segundo os elementos de que dispõe na vida presente. Deus tem posto, no cérebro de cada um, essa centelha divina que se chama razão, pela qual se podem filtrar os pensamentos,
e dirigir as ações. Erra toda criatura que despreza o próprio fiel da sua razão para utilizar-se de elementos estranhos. Não quero dizer, em absoluto, que opiniões sensatas não devam ser consultadas, em certas e determinadas questões, muito especialmente, aquelas que requerem profissão técnica. Mas, no que diz respeito ao campo inteligente da moral e afeto futuro da criatura, Deus, por sua voz infinita, faz ressoar, no coração da criatura humana, o pensamento, o sentimento do dever, que no cérebro desfere, então, a centelha luminosa que lhe aponta o caminho a seguir. Meus caros amigos, vós que amais a Jesus, que tendes fé em seu Evangelho e que vos declarais espíritas, lembrai-vos sempre, a fé espírita coloca o homem acima do nível mesquinho que a sociedade estabelece para separar as criaturas. A fé espírita transpõe grandes montanhas, insuperáveis para outros credos. Procurai ser unidos o mais possível. Não haja, entre vós, separatividade. Sede como um bloco coeso, prontos a demonstrar a fé espírita pelos vossos gestos, pelas vossas ações e, até, se possível, pelos vossos pensamentos. Aprendei a perdoar sempre. O Cristo suportou injúrias, sofreu calúnias, blasfemaram contra a sua dignidade, e, ainda hoje, o homem insensato se faz eco dessas blasfêmias. Entretanto, Jesus, justo e bom, sempre perdoou. Procedei assim, também, para com os insensatos de que o mundo é farto, perdoando-lhes os defeitos, as faltas, por amor desse Jesus impoluto, que é o vosso guia eterno para a morada infinita. E em todas as dificuldades da vida, orai, pedindo a Jesus que faça descortinar em vossos cérebros a verdade, quando ela estiver encoberta por qualquer tentação, por qualquer miragem enganadora da vida. Faço votos pela vossa tranquilidade espiritual, para que, no meio da agitação tremenda em que o mundo se convulsiona, tenhais, dentro da alma, um sacrário onde a paz se estabeleça e onde vos possais recolher para viverdes sossegados. Se o mundo se agita, recolhei-vos dentro das vossas almas. Se o mundo precisa de vós, transponde os umbrais das vossas almas e socorrei-o. Vivei dessa maneira, na santa paz de Jesus. Deus vos guarde. Irene. Em 8 de janeiro de 1937. A comunhão das almas. Meus queridos irmãos, meus amigos, nada mais consolador, mais suave, mais doce do que a comunhão estabelecida de alma para alma, muito embora entre encarnados e desencarnados. Às vezes, parece, até, que a comunhão mais perfeita é a que se realiza entre o ser fora da matéria e o seu irmão ainda preso no invólucro carnal. Entre os encarnados, há, por vezes, grandes divergências, perturbações de ordem moral, que prejudicam assaz o ambiente. Mas, para o ser imaterializado, a comunhão com seus irmãos se torna mais perfeita por se achar de certa forma isento das tentações do meio material. Os nossos verdadeiros amigos, aqueles que se encontram em elevação tal que quase não poderemos atingir, esses, para nós, são verdadeiros luminares, expoentes da verdade, e são eles que nos fazem portadores das lições proveitosas que vos trazemos. A vossa comunhão convosco lhes agrada imensamente, e esses espíritos também não desdenham de entreter convosco igual comunhão. Resta, porém, meus amigos, que os vossos sentimentos estejam sempre à altura dessa grande dádiva que Deus vos concede e que possais estabelecer, em derredor de tais espíritos, um aura benéfico que os atraia. Aura benéfico significa aura de paz, de conformidade, de resignação, de perdão para as inferioridades alheias, que, muitas vezes, são também as nossas, aura de benignidade, de paciência, de fé e, sobretudo, de esperança alentada nas promessas de Jesus. De qualquer forma, nós sempre procuramos aproximar-nos de vós. Às vezes, nos dias das vossas grandes tristezas,
quando lágrimas amargas correm pelas vossas faces, quando mãos de ferro comprimem o vosso coração, quando a vossa consciência se sente perturbada por qualquer deslize praticado por vós mesmos, quando um sentimento profundo de mágoa vos afeta de tal sorte que precisais afivelar uma máscara no rosto para não traduzir, perante estranhos, os sentimentos que vos vão na alma, ainda assim, nós nos aproximamos de vós. E essa aproximação é mais intensa nos momentos em que procurais esquecer os motivos que justificam as vossas provas, quando olhais para o destino como se ele fosse um censor severo a castigar rudemente faltas simples, leves. Nessas ocasiões, nós nos apressamos em ir ao vosso encontro, para que a vossa fé não vacile. Porque, quando o crente espírita imagina que o sofrimento é superior às suas forças, é o mesmo que dizer que a sua cruz não é justa, é demasiado pesada. E nós nos acercamos de vós para vos dizer, não, meus irmãos, tudo quanto se passa é lícito, é razoável, está dentro da lei. Resignai-vos, e suportai. Quando a alegria bafeja o vosso lar, quando há motivo para risos, cantos e flores, nós participamos das vossas festas singelas, procurando, ao mesmo tempo demonstrar a nossa presença, o nosso júbilo pelo fato que também vos alegra. Mas, na maioria das vezes esse contentamento é toldado por uma lembrança que mortifica um tanto. As alegrias da terra nunca podem ser completas, há sempre um que é fazer sombra num dia claro, num dia alegre, num dia em que a alma se sente feliz. São coisas da terra. A terra tem os seus arrebóis, tem o seu poente, tem as suas tristezas, tem os seus dias de sol, mas também tem dias tempestuosos, tem sombra e luz. A terra é assim. De forma que vossas alegrias, embora passageiras, contam sempre com a nossa presença, e nós também exultamos quando vós estáis contentes. Mas, quando a tristeza toma parte nos vossos dias, nós nos entristecemos e vos encorajamos porque notamos que fraquejais ao peso da vossa cruz. Não é demais repetir, meus amigos, o Jesus que vos prometeu morada eterna nos mundos felizes, que ele próprio foi preparar, é o mesmo, permanece até hoje, e está preparando essas moradas para que vossos espíritos, aformoseados pela dor, possam residir no país das alegrias eternas, no país da verdadeira felicidade, onde só se pensa no bem. Caminhai, portanto, viajores peregrinos que sois, nessa temporada transitória da terra, caminhai, pacientes, solícitos, resignados, sabendo que nada acontece fora do que está delineado por Deus para o cumprimento de todas as provas. Perdão para os infelizes, para os desorientados, para os que não sabem pensar bem, e se desviam da lei do amor que o Pai traçou. Que Jesus os inspire e lhes abra os olhos à luz da verdade. Que Jesus cada vez mais congrace as almas nesse laço fraterno que é o distintivo do verdadeiro crente. Paz e solidariedade conceda o Senhor a todos os homens nesta hora, bênçãos serenas sobre os que amam o Divino Mestre com todas as forças de suas almas. Que assim seja. Carmen. Em 12 de janeiro de 1937. Distingamos. Amigos e irmãos, Deus vos dê a sua paz. Tendes tido, nesta casa, diversas preleções sobre o sofrimento e sua necessidade, sobre a dor e suas vantagens, sobre a saúde espiritual dos seres e as moléstias espirituais. O assunto tem sido ventilado em vossa presença por espíritos capazes de desenvolver temas dessa ordem com grande proveito para todos os ouvintes. Hoje, porém, cabe-me a vez de vos dizer ainda alguma coisa a propósito da necessidade do sofrimento, quanto à purificação dos espíritos, a fim de que não confundais sofrimentos outros, de ordem material, com os oriundos das provas. Há sofrimentos, meus amigos, que não são procurados pelo homem. Estando a vida a correr tranquilamente, pode o indivíduo ser assaltado subitamente por uma dessas grandes dores morais que dizem respeito à responsabilidade espiritual, na prova.
Circunstâncias há, porém, nas quais tudo correria admiravelmente bem, se o homem tivesse conduzido a sua vida por outra diretriz. São os sofrimentos derivados dos desvios, originados pela falta de direção na vida, pela incompetência do espírito em escolher, pela teimosia com que recalcitra no erro, pela responsabilidade única de rejeitar conselhos espirituais dados verbal, intuitiva ou psicograficamente. Esses erros acarretam sofrimentos que não estão escritos no livro das provas, mas que são consequentes à má orientação do livre-arbítrio humano. Podeis, por exemplo, aceitar na vossa concepção, no vosso critério, a prova consistente no fato de um indivíduo vir para o mundo tornar-se um ébrio. Constituirá a prova o fato de não saber o homem regular os seus apetites, de tal forma que estes governem a sua vida inteira, estragando-lhe a saúde, o bem-estar físico e a marcha evolutiva, espiritualmente falando. Não é possível compreender que isto seja uma prova determinada por Deus e aceita pelo indivíduo. O homem desce, é certo, para cumprir a sua tarefa e, nesta, se acha incluída, muitas vezes, a prova. Tanto assim é que, seguindo o caminho reto da virtude e do dever, no cumprimento da sua responsabilidade, o homem subitamente se vê envolvido numa calúnia, numa intriga, numa falsidade qualquer que lhe estraga por completo toda a existência, absolutamente sem ter concorrido para isso. Vê-se perfeitamente que é dedo da providência encaminhando a prova. Mas o indivíduo viver dentro do seu lar, honesto e dignamente sentir-se atraído pela tentação lá fora, para o álcool, para o jogo, para as paixões abjetas, e entender que isso é uma prova, é pensar mal. Isso, quando muito, poderá ser uma obsessão, e para obsessão há remédio. Achar que o indivíduo que descamba para a trilha do mal, que entra no caminho do latrocínio ou qualquer desses pecados que a própria justiça humana castiga, entender que esse indivíduo está em prova. Não, meus amigos. A prova é uma reabilitação, e nunca uma decadência. A prova é o indivíduo se ver subitamente acometido de um mal para o qual a ciência não tem remédio. A prova é caminhar direito e, de um momento para outro, perder toda a fortuna e ver-se na contingência de recorrer à caridade pública. A prova é o indivíduo inutilizar-se subitamente por um mal qualquer, sentindo-se bom espiritualmente, e, fisicamente, incapacitado de exercer a sua profissão. Isto é a prova. Mas tornar-se um ébrio não é prova. Tornar-se um homem dissipador, perdulário, não é estar em prova. Tornar-se amante do que pertence aos outros ao ponto de estragar a sua carreira, a sua vida, a sua responsabilidade social e acabar nas grades de uma prisão, isto não é prova. Isto se denomina má função do livre-arbítrio, má direção espiritual do indivíduo. Não confundais, portanto, dores com desventuras das quais vós sois os únicos causadores. O sofrimento, meus amigos, é proveitoso quando depura, quando corrige, quando faz o indivíduo perder todo o mal que lhe amargura a existência espiritual, transformando numa criatura bondosa, plácida, serena e capaz de compreender as grandezas do além. Eis porque eu digo que há responsabilidade espiritual quando o homem se entrega aos pecados próprios do mundo material, esquecendo a tarefa que o trouxe a esta vida. Esses desvios, essa má conduta não entram no capítulo das provações, entram, sim, na ordem dos seres transviados da linha reta, que o Espírito guia lhes traçou e que eles prometeram aceitar quando para este mundo vieram. Não são indivíduos em prova, são indivíduos que estragaram a sua encarnação e terão, forçosamente, noutra era, de voltar à Terra para fazerem aquilo que já poderia estar concluído. É este o pensamento. Para concluir, meus amigos, o sofrimento da prova é abençoado por Deus. O sofrimento provocado pela impureza de vida, pelo desvio do caráter, não constitui prova e não pode ser abençoado por Deus. Fiscalizai, portanto, as vossas consciências, os vossos gestos, as vossas ações, para que não compliqueis a vossa vida presente, e consequentemente, a futura.
Deus vos guie, Deus vos abençoe e permita que os vossos dias terrenos sejam, no presente, mais bem empregados do que já o foram em passadas vidas. Deus vos guarde. Spínola. Em 12 de janeiro de 1937. O tesouro oculto. Meus amigos e meus prezadíssimos irmãos, desça sobre vós a paz do Senhor. Jesus, quando aqui esteve, procurou sempre guiar os homens pelos caminhos da verdade e da justiça, e abriu os olhos, não somente dos cegos materiais, como também dos cegos espirituais, para que pudessem ver, compreender e assimilar os ensinamentos que ele trouxera, vindo diretamente de seu Pai. E são do Divino Mestre estas palavras, que vou repetir: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e fala o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, e fala o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. Meus amigos, que tesouro é esse, de que o Divino Mestre falava e a que se referiu nas suas santas instruções? Que tesouro é esse, que o homem pode ter oculto em sua alma, apenas devassada pelo olhar da providência? Que tesouro é esse, de cuja abundância fala a boca? Não há coração vazio, não existe espírito sem qualquer preocupação, não existe criatura sem ideal, e tal seja esse ideal, qual será o tesouro do coração do homem? Se alguém, pensando bem, desejar influir na vida do seu irmão tão somente para nela realizar atos beneméritos, caridosos, tirará do seu pensamento, do seu coração, do fundo da sua alma sentimentos bons, porque desse tesouro consta o recôndito do seu ser. Se, porém, ao invés disso, maquinar pensamentos desonestos, ou procurar realizar obras de maldade contra seus semelhantes, da abundância desse tesouro tirará o essencial para fazer mal à humanidade. Vede, pois, caríssimos amigos e meus irmãos, que nenhum de vós está vazio, alguma coisa há no vosso espírito de bom ou mal, e da abundância dessa coisa, a que Jesus chamou o tesouro, falará a vossa boca. Como quereis, pois, ser bem julgados, se vossos atos, vossas palavras, reveladas em família, em sociedade, em qualquer ponto onde vos encontrais, denotam um espírito cheio de maldade, de malícia, de inconsciência, de iniquidade? Da abundância do coração fala a boca. Quem, entretanto, pelos atos, pela linguagem, demonstra pensamentos divinos, possui dentro de si o tesouro bom. E o que representa o tesouro bom e pode ser assim chamado? Serão os montões de ouro, as pérolas acumuladas nos cofres dos opulentos. Serão, talvez, a saúde e a robustez físicas de que alguns são dotados, enquanto outros se encontram debilitados, fracos, imbeles. Qual será esse tesouro? Onde estiver empregado o vosso amor, aí estará o vosso tesouro. Eis porque se diz que todos têm um tesouro. O homem bom tem um tesouro bom, o homem mau, um tesouro mau. Os que trucidam crianças e praticam malefícios de toda espécie, têm dentro de si um tesouro de maldade, que constitui uma verdadeira riqueza no campo da maldade. Esses dispõem de armas homicidas que vós outros ignorais, porque não tendes necessidade de conhecê-las, possuem argumentos falsos, que também não conheceis, porque procurais ser lisos em vossos negócios. Enfim, têm sentimentos tão hediondos, tão perversos, que só sentem prazer, só se sentem felizes quando chafurdados no lodaçal dos mais impuros vícios. O tesouro de que está cheio o coração da criatura perversa só encerra a maldade, e da abundância desse tesouro fala a boca. Ao contrário, o homem bom, que tem a vida limpa diante de Deus, que não julga mal do seu irmão, que não tem na sua linguagem um vocábulo que não possa ser ouvido por uma criança, esse homem, naturalmente, possui dentro de si um tesouro escondido, de bondade, de santidade, de bem-estar, e da abundância desse tesouro fala a boca. Não importa que o indivíduo seja rico ou pobre, sábio ou inculto, nada disso.
E a virtude que dá esse tesouro, que produz essa abundância de obras e palavras que santifica a vida do homem. Jesus, o grande mestre, o sábio por excelência.